Bien, Agora sim? ahora sí. Então, qualquer coisa, Uri, você, né, Yo te aviso, yo te aviso, avise se tiver algum aluno, yo te aviso. certo? Muito bem. Então, primeiro, bom dia, buenos dias a todos. Bom dia. Certo? Eu sou Andréia Ávila, sou pesquisadora da Fiocruz. Nesse caso, essa é a unidade que fica no sul do Brasil, né, na cidade de Curitiba. E, como a Aurique comentou, a aula que eu vou falar hoje, na verdade, é sobre regulação da expressão gênica, tentando englobar mecanismos, né, de como que acontece a interação entre proteínas e RNA de modo a regular a expressão de genes. Mas eu acho interessante focar em um momento do ciclo, tá? Porque, como todos sabem, o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, né, ele altera entre formas infectantes, como as tripomastigotas metacíclicas, né, próprias amastigotas, que são intracelulares, todos já conhecem bem, acredito, o ciclo, e formas epimastigotas, que são replicativas e não infectantes. Né? E existe, durante esse processo, sem dúvida, o tripanossoma, para ele alterar a morfologia e alterar as suas características biológicas, o que acontece é toda uma regulação, ou toda uma expressão de genes que é reprogramada, né, para que você altere o perfil de proteínas e, consequentemente, né, as características biológicas. E muito dos trabalhos que são descritos, principalmente em Trypanosoma cruzi, aí não vou falar muito de Trypanosoma brucei aqui, mas basicamente de cruzi, eles são trabalhos que usam um método de metaciclogênese in vitro, porque é de fácil obtenção, tá? Tanto das formas epimastigotas quanto as formas intermediárias, e para quem não lembra, a metaciclogênese é a etapa do ciclo de vida em que ocorre a diferenciação da forma epimastigota, que não é infectiva, para a forma infectiva tripomastigota metacíclica. E existem algumas características interessantes, né, que induzem o processo de metaciclogênese in vitro. Então, eu vou falar um pouco dessas características, os fatores que alteram, e posteriormente eu passo a falar alguns exemplos de como que a expressão de genes ela é regulada, né, durante o processo de diferenciação. Para dar uma ideia histórica, na verdade, essa metaciclogênese é um método antigo, ele inicialmente, em 82, né, eles começaram a perceber que no momento que você retira o soro do meio, ou seja, diminui os nutrientes, havia um aumento do número das formas metacíclicas. Então, provavelmente, o que eles chamam desse estresse nutricional, ele provavelmente era importante para induzir a diferenciação das formas metacíclicas. Depois foi Contreras, né, no grupo principalmente do Samuel Goldenberg, quem desenvolveu, então, um método de diferenciação in vitro que imita o que acontece no intestino, né, do vetor. Esse processo de metaciclogênese ele ocorre, né, no hospedeiro invertebrado, no barbeiro, e ele percebeu também, né, que existia uma ativação da expressão de genes específicos, né, das formas metacíclicas antes de ocorrer essas mudanças morfológicas. E, posteriormente, com esse método in vitro, começaram-se, né, a, a desenvolver estudos mostrando, por exemplo, até, né, a alteração de genes específicos, como tubulina, durante o processo de diferenciação, né? A tubulina está no citoesqueleto. E esse método foi aprimorado em 88,
certo? Porque eles começaram com alguns meios que eram parecidos com o barbeiro, depois começaram a perceber, eu vou mostrar, né, que era importante alguns aminoácidos, glicose, então, no fim, em 98, tem um método que é muito utilizado por vários grupos, né, que permite a diferenciação, e eles usam um clone, na verdade, DM28 seria a cepa strain, e existe um clone que eles selecionaram, que é DM28C, DM20 de Delphis marsupialis, que seria o isolado do Trypanosoma cruzi, desse animal, e eles viram que era um clone que se diferenciava muito bem. Então, hoje, vários grupos utilizam também o DM28C. E durante essa diferenciação in vitro, tá, eles observaram que durante o tempo de diferenciação, então eles foram avaliando, né, durante o processo de diferenciação, a porcentagem de metacíclicos e olharam também algumas características desta forma para mostrar que realmente eram tripomastigotas metacíclicos com capacidade de infectar células. E uma outra característica, que eu não sei se todos sabem, é que esses tripomastigotas metacíclicos, eles são resistentes à lise por complemento, porque é uma maneira que eles têm de escapar, né, desse sistema imunológico, infectar a célula, então eles não são lisados enquanto eles estiverem, né, fora da célula, infectam novas células, e viram também que os parasitas que eram obtidos por esse meio in vitro, tá, eles tinham essa capacidade biológica que é característica dessas formas. Inicialmente, eles usam meio tal, que seria triatomine artificial urine, com prolina. Eles viram que prolina é muito importante, quando vocês forem ver realmente, né, as aulas de metabolismo, que era muito importante para a diferenciação, mas esse meio tal nada mais é, tá, do que sal imitando a composição da urina do triatomínio, do hospedeiro vetor. Depois, tá, deixa eu ver se eu achei que tivesse, só um momento. Tá. Depois eu me perdi, mas eles viram que a presença de aminoácido e glicose também melhora nisso. Mas o que eles perceberam de interessante é que os parasitas, né, também in vitro, ele precisa se aderir. Isso também ocorre no vetor. Então, eles perceberam que vai mantendo a característica da metaciclogênese, né, natural, em que os parasitas, eles se aderem, neste caso, no frasco de cultura, eles foram mostrando várias fotos, né, da adesão desses parasitas antes de se tornarem as formas tripomastigotas metacíclicas. E se você impede ou coloca em um frasco que impede essa adesão, não ocorre essa diferenciação. Então, a adesão ela é essencial, tá, para diferenciação in vitro. Isso aqui seria um gráfico, tá, mostrando, deixa eu tentar só um para frente. Deixa eu falar aqui primeiro, porque eu acho que é mais importante. Como que ocorre esse método de diferenciação in vitro? Então, as formas epimastigotas, elas são cultivadas no leach, que é um meio rico, que contém muitos nutrientes, né? Existe extrato de levedura, yeast, que contém muitos nutrientes. A cor, vocês viram que é muito escura, em virtude da presença de ferro. Então, tem várias, né, características. Mas para você induzir esta metaciclogênese, o primeiro passo seria submeter essas formas epimastigotas que estão crescendo, né, no meio rico. Tem que ser formas epimastigotas não em fase, né, de replicação, elas têm que estar próximo do final da fase estacionária, já num estado, né, não tão replicativo. Mas você submete, né, esses parasitas são submetidos a um estresse nutricional em meio tal, que seria a urina artificial de triatomínio, só de sais, por 2 horas. Isso é muito importante para induzir o processo de metaciclogênese. Posteriormente, esses parasitas, eles são, então, incubados, né, como eu falei, esse é o método de 98 que Contreras viu, que além da prolina, tá,
existem mais 2 outros aminoácidos, que é o glutamato e o aspartato, que são importantes. E ele percebeu que a presença de glicose também aumenta a taxa de metaciclogênese. Então, hoje, o meio utilizado, onde são incubados esses parasitas aqui, estresse nutricional, é no meio tal 3-AG, que são 3 aminoácidos mais glicose. Essa é a fórmula, digamos, do meio de diferenciação. E eles ficam nesse meio de diferenciação em uma garrafa, né, durante até 96 horas. E durante esse processo, o que acontece? Os parasitas, eles aderem na garrafa, depois eles são liberados no meio já como tripomastigotas metacíclicos. Então, voltando aqui, esse gráfico representa muito isso. Se você conta, né, no momento que você fez o estresse nutricional, incubou esses parasitas no meio tal 3AG na garrafa e conta os células no sobrenadante, a maior parte desses parasitas, eles vão estar na forma epimastigota. Se você continua contando ao longo da diferenciação, essas formas epimastigotas, elas diminuem no sobrenadante de cultura, porque elas estão aderidas no frasco. E ficam durante algumas horas, até que após mais ou menos 24 horas, começa a surgir no sobrenadante as formas já tripomastigotas metacíclicas, elas vão aumentando ao longo do tempo, por isso que a gente fala que até 96 horas você consegue ter até 80%, tá, de formas tripomastigotas metacíclicas no sobrenadante. Então, esse meio é muito utilizado justamente porque você consegue obter tanto as formas replicativas, como formas tripomastigotas, e também as formas intermediárias, ou seja, tentar entender o que acontece durante o processo mesmo de diferenciação, durante ao longo de todo esse método in vitro, a vantagem é que você consegue obter tanto as formas aderidas, quanto as formas não aderidas, formas aderidas com 12, 18, 6 horas, então é um método, né, que você tem um controle maior e você consegue, né, observar formas intermediárias, eu diria. Estou passando aqui, tá? E aí, vários grupos, desde então, começaram a ver quais são fatores que podem alterar a taxa de metaciclogênese, que poderiam, então, afetar. E o que eles viram, por exemplo, que também o proteasoma parece ter um papel muito importante durante o processo de metaciclogênese, provavelmente na regulação, né, do turnover da meia-vida de proteínas. A atividade ela é necessária, como eles dizem, para essa transformação estágio específica, já em 96 foi visto isso por um grupo, e depois eles começaram a ver, tá, que essas vias proteasoma ubiquitina são essenciais também, por exemplo, para a proteólise durante o remodelamento do trypanosoma cruzi, ou seja, é necessária uma degradação de proteínas, tá, que já existiam, para que o parasita comece, então, a remodelar e se diferenciar. E um outro grupo, já nos anos 2000, mostraram que no momento que você inibe essa via, ubiquitina proteasoma, ele, por exemplo, né, se você trata o epimastigota com inibidores de proteasoma, você bloqueia a adesão, tá? Impede a divisão celular e afeta, então, os fatores que disparam a diferenciação, mostrando que é importante também essa degradação de proteínas, e vocês vão ver mais à frente que é até uma maneira de fonte, né, fonte de energia mesmo, né, utiliza essas próprias proteínas para que o parasita, né, se diferencie e permaneça vivo, porque ele está numa condição de estresse nutricional, né? E, no fim, ele mostra justamente isso, que também durante essa metaciclogênese você tem a degradação de várias proteínas que são mediadas por esses proteasomos. Eu não sei se todos conhecem, né, seria um proteasoma. Uma outra outra linha de estudo, né, que são feitos por outros grupos, que mostram, então, a importância, digamos, dessas reservas que o parasita tem. Então, digamos assim, que o epimastigota, ele, durante a replicação, né, ele vai
formando reservas de nutrientes. No processo de diferenciação, ele sofre, então, o estresse nutricional, ele vai para uma condição, né, que vocês conhecem, no barbeiro, que diminui essa nutrição, isso dispara metaciclogênese, então ele começa o quê? A usar reservas, realmente, que ele acumulou durante esse processo para que ele se diferencie e forme as formas, né, metacíclicas, que, como todos sabem, não são replicativas, então ele, né, obtém energia dessas reservas. E o reservossomo, como o nome já diz, é uma organela dentro dessas formas epimastigotas, de alguma forma, tá? Elas acumulam principalmente lipídios e proteínas. Existe uma interação, tá, disso com a via endossomal, né, endocítica, porque, como já diz, né, a forma que você obtém esses nutrientes, e aí, então, você vai formando esses corpos nesses reservossomos, mostrando aqui nas formas epimastigotas. E aí, os grupos foram mostrando que durante o processo de diferenciação, né, existe uma diminuição desses reservossomos. Isso passa a ser, então, uma fonte de energia. Seriam esses reservossomos sítios de acúmulo, né, de macromoléculas que foram endocitadas posteriormente, ricas em muitas proteínas, tá? E o parasita, então, ele vai, né, consumindo esses reservossomos, e no mais para o final viram que além de estoque de proteínas também tem lipídios, e durante a metaciclogênese, então, esses reservossomos, eles são consumidos e eles desaparecem. E uma coisa importante também é isso, que é rico principalmente em cruzipaína, que é a principal enzima proteolítica desses parasitas, mostrando então a importância realmente, tá, dessa fonte de proteínas, e até mesmo depois vocês vão ver de lipídios, para que o parasita sobreviva. E um outro grupo mostrou, mas no final, em 2009, né, eles fizeram o quê? Uma proteoma desses reservossomos, e eles acharam várias enzimas envolvidas no metabolismo. Então, nos primeiros trabalhos, via muito proteína, e via proteína como fonte, e aí esse grupo começou a mostrar que, além das proteínas, existia também lipídios, tá? Aqui eles só foram um método que eles fizeram, usando epimastigotas, e que eles isolaram essas frações de reservossomos, né? Não sei se vocês já viram sobre dados de proteômica, mas essas proteínas, elas são digeridas em peptídeos e depois elas são identificadas num espectrômetro de massa. Aqui eles usaram um método um pouco mais, né, antigo, ainda usando gel 2 bidimensional e massas, para identificar, então, as proteínas contidas, e aqui seria mais ou menos, né, uma ideia das atividades dessas enzimas que existem ali. Eles viram que eram muitas enzimas envolvidas no metabolismo de lipídio, então mostrando a importância também do lipídio como fonte, tá, de energia. E nesse mesmo trabalho, aí eles mostraram de uma outra maneira o consumo, né, nesse mesmo grupo, perdão, em um trabalho posterior, eles mostraram que existe o consumo, então, desse lipídio, principalmente colesterol, né, que eles viram, que o parasita obtém no meio de cultivo, e depois ele gera essas reservas e vai, então, utilizando essas reservas durante o processo de diferenciação e num estado em que ocorre, tá, essa ausência de soro e nutrientes. E da mesma forma, né, que como eu mostrei antes, existe uma relação entre o reservossomo e a endostose, em 2016 eles mostraram um trabalho até bem elegante que fizeram com microscopia e reconstrução, tá? E geraram e viram imagens, como eu falei para vocês, é possível obter essas formas intermediárias, que seriam formas que estão no início do processo de diferenciação, muitas vezes formas até aderidas, e eles foram, então, avaliando como que era a morfologia, né, que é a bolsa flagelar, não sei se todos sabem, a endostose ocorre principalmente por aqui, tá? Como eu mostrei lá no outro esquema, e eles vão vendo que existe, ao longo do processo, à medida que o parasita vai mudando a morfologia e vai, né, se diferenciando nas formas tripomastigotas, que essa
A habilidade de endocitose ela vai diminuindo porque, na verdade, você tem um desaparecimento, né? Até dessa bolsa flagelar, tem uma mudança, tá vendo, na questão morfológica, em que impede, então, que ocorra a endocitose, certo? E aí, provavelmente, isso pode ser até mesmo um sinal para que o parasita ele comece a utilizar, então, esses reservossomos que foram criados, digamos assim, durante a forma epimastigota. Espero que esteja claro por aqui, né? Então, além de toda essa mudança morfológica, dessa alteração, obviamente, né, no metabolismo, que vocês vão ver provavelmente em outras aulas, e existe o que eu falei inicialmente, que é a alteração. Tudo isso se deve também à alteração da expressão de genes, né, nessa mudança de perfil. E já desde 88, né, o grupo mesmo do Samuel, que publicou vários trabalhos, aqui seria, então, um gel bidimensional, que acredito que todos conheçam, né? Neste caso, o que eles fizeram foi uma marcação metabólica, de modo que você observa proteínas que estão sendo traduzidas durante o processo, e usam também aquelas formas intermediárias, que são as formas aderidas e formas também não aderidas. Então, como vocês podem ver, o perfil de proteínas ele se altera muito durante o processo de diferenciação, né? Como é uma marcação que mostra o que está sendo expresso e traduzido, então isso reflete uma alteração, né, uma expressão que a gente chama de expressão gênica diferencial, em que você tem diferentes genes sendo expressos durante esse processo, tá? Já mostrando que essa regulação da expressão gênica, ela é muito importante para o processo, né, de diferenciação celular. Obviamente, depois, outros grupos, aqui tem a Adriana Parotti, que até é uma professora, hoje a gente trabalhou em colaboração também, né, eles começaram, então, a querer entender, né, as pessoas, os grupos foram usando essa metodologia in vitro, que é de fácil obtenção, né, você consegue fácil, no sentido de ter formas, né, normalmente se precisa de grandes volumes de meio, mas é possível isolar também grandes quantidades de parasita para conseguir fazer essas análises mais em larga escala, como esses GES 2D. Hoje em dia já se usam mais a forma em que você faz a proteômica shotgun, em que você pega simplesmente a massa de proteínas, né, digere, e hoje faz uma cromatografia líquida e já vai direto para o meio, mas, né, alguns tempos atrás, o que se fazia seria esse GES, né, 2D, para que olhe proteínas que são diferentes, comparava, né, as proteínas de diferentes estágios, e eles começaram também, já desde o início, a verificar, né, que tem alguns genes realmente que são upregulated. Então, como eu já mostrei anteriormente, provavelmente alguns genes envolvidos no metabolismo precisam ser expressos para que ocorra essa mudança, né, no metabolismo do parasita. Genes também que estão envolvidos com a organização do flagelo, eu mostrei visualmente para vocês que isso ocorre, né, na verdade, vocês sabem, né, da diferença de morfologia, né, entre essas formas, os mudanças também dos flagelos, amastigotas, perdem, então você já vai tendo genes nesse sentido. Como eu já mostrei para vocês, já se via, né, essa questão de genes envolvidos em proteólise, porque você começa a ter enzimas, né, que degradam proteínas, e obviamente até mesmo de defesa. Como é um parasita que é infectivo, ele vai ser o que vai ter contato com o hospedeiro mamífero, então ele também, como eu mostrei para vocês, resistência a lise complemento, e aí nesse caso também já defesas antioxidantes. Então começaram a ver, através desses métodos mais em larga escala, né, que existe realmente um consenso, uma lógica no tipo de genes que eles são superexpressos nessas formas, tá? E aqui, nesse trabalho, eles viram genes que são expressos durante o processo mesmo de metaciclogênese. Aqui eu só mostro um exemplo na forma metacíclica. E, como eu falei, além do GES 2D, esse já é um trabalho mais de 2012, alguns anos depois, em que eles fazem
essa proteômica que a gente chama de shotgun, tá? Depois, se tiverem alguma dúvida, eu posso explicar, não sei se já viram isso no curso, em que eles analisaram mais ou menos uns 3.000 proteínas e quantificaram várias, né, em vários estágios da metaciclogênese. E aqui a mesma coisa, por exemplo, né, como eu mostrei para vocês, né, começa a ter a transialidase, que é uma enzima muito característica das formas tripomastigotas metacíclicas, começa a ter o aumento, né, de vias de AMP cíclico, que aqui apesar de ser vermelho, é aumento, tá? Proteínas de, né, algumas outras, proteínas de proteassoma, e aqui já começa a ter uma redução, como vocês vão mostrar para vocês, da atividade de, né, de proteínas envolvidas com atividade de tradução, perdão, diminuição de proteínas ribossomos, ou seja, você começa a ver, né, como eu vou mostrar para vocês, que a expressão de genes também, ela começa, os mecanismos gerais de expressão gênica começam a reduzir durante o processo de diferenciação. E então, o que acontece? Tá? Como se percebia, né, que existem genes que são expressos e que provavelmente possam estar envolvidos com o processo, obviamente as pessoas começaram, ao longo de todos esses anos, a tentar identificar proteínas que fossem reguladas e que pudessem, de alguma forma, estar associadas ao processo de metaciclogênese. Com essas análises em larga escala, então, como esse caso aqui, o grupo, né, no Atwood, eles fizeram proteoma também durante o ciclo de vida e mostraram já começaram a descrever várias proteínas que foram diferencialmente expressas. E o que eles mostraram é que, na sua maioria, tá, eles, naquele momento, né, naquela época, eles viram que são famílias principalmente multigênicas e proteínas de superfície, tá? E tinha também muitas proteínas hipotéticas ainda, ou seja, muitas proteínas que não têm função conhecida. Acho que todos os trabalhos, tanto os que eu mostrei anteriormente, da paródia, e do grupo, né, de 2012, sempre vai existir, né? Quem trabalha hoje com isso sabe que no momento que você faz análise larga escala, tem um grupo de proteínas que seriam, né, hipotéticas, mas que na verdade são proteínas sem função conhecida. Mas eles confirmaram, né? Tinham vários grupos que já estudavam individualmente mucinas, transialidases, MASP, são exemplos de famílias multigênicas que têm um papel importante. Então, por exemplo, as mucinas são glicoproteínas que estão envolvidas na interação do parasita hospedeiro, também são diferencialmente expressas, principalmente nas formas tripomastigotas. As transialidades, a mesma coisa, só que são proteínas responsáveis pela essa transferência, né, de ácido siálico para mucinas, e que serve também como uma proteção para os tripomastigotas. E as MAPs, que são proteínas polimórficas, que possuem muitas modificações pós-transducionais, e que são também diferencialmente expressas, principalmente nessas formas infectivas. Então, né, o interesse da comunidade foi começar a observar que proteínas eram essas, o papel delas, tá, para associar com a biologia mesmo, né, dessas formas infectantes. E eu quis trazer também um exemplo que tem uns trabalhos bem legais, por exemplo, das delta-amastinas. As amastinas, elas têm esse nome porque elas estão mais expressas, quando foram identificadas a primeira vez, nas formas amastigotas, que são as formas intracelulares, né, aquelas menores, redondas, circulares, que são, né, ocorrem principalmente no hospedeiro mamífero e ficam na forma intracelular. E eles começaram a ver também que essas amastinas, elas são diferencialmente expressas também entre cepas. Tá? Então, por exemplo, ela é altamente expressa na cepa G e eles viram que, né, que a expressão nessa cepa aumenta também a taxa de metaciclogênese. Ou seja, de alguma forma, essas amastinas, elas estão envolvidas com o processo de diferenciação. Tá? A cepa G, para quem não sabe, é uma cepa que normalmente ela não se diferencia tão bem,
mas no momento que você superexpressa, né, essa mastina, aqui está mostrando, né, elas são principalmente na forma epimastigota, tá? Elas não estão tão fortes aqui, diferente da celebrine, por exemplo, né, que já tem a mastina mais na forma epimastigota. Então, quando você superexpressa a mastina numa cepa em que ela não está enriquecida nas formas amastigotas, você vê esse efeito. Então, isso foi uma maneira, né, de se mostrar, até elegante, de mostrar que é realmente uma proteína, tá? Também proteína de superfície, que provavelmente está envolvida nessa interação, né, com a célula hospedeira, mas que de alguma forma propicia a diferenciação, tá? Então, aqui, para quem nunca, né, viu, nós temos aqui em verde, tá? Porque o que eles fizeram, eles usaram esse vetor em que fusiona a proteína com GFP. Então, nas formas amastigotas, tá vendo? Você vê né, os parasitas todos verdes. E aí usaram esse mesmo vetor, tá? Que tem GFP para fusionar, então, com a mastina. Então, a proteína, ela passa a ser expressa com GFP, mas você já olha que a localização dela já é mais, né, na região da superfície, tem alguma coisa dentro, mas você já vê um delineamento aqui na superfície de células. E aí, da mesma forma, eles viram que a expressão, digamos, dessa mastina, principalmente na cepa G, ela não afeta o crescimento intracelular, mas ele transforma essas amastigotas mais eficientemente em tripomastigotas, tá? Então, mostrando o papel dela durante o processo de diferenciação. E, por fim, então, se propuseram um modelo, né, do papel, digamos, dessa mastina com esses tipos. Então, aqui seria, né, as cepas que têm mais a mastina, por essas bolas aqui seriam que tem menos. Então, normalmente, as cepas que têm mais dessa mastina, elas se diferenciam muito bem, tá, em formas tripomastigotas, como mostra aqui, e aquelas que possuem menos a mastina, de alguma forma, então, elas conseguem, tá? Aqui, perdão, é só para explicar, são amastigotas extracelulares, tá? Mas os amastigotas provenientes dessas cepas que têm pouca mastina, normalmente elas não se diferenciam muito bem. Então, aqui é uma outra forma também de mostrar um exemplo, né, de proteínas que afetam também, tá, as características entre cepas, certo? Mas são proteínas reguladas e que estão envolvidas com o processo de diferenciação. Uma outra coisa que é importante né, que também existe não só uma alteração do genoma em si, tá, do genoma nuclear, mas também o próprio genoma mitocondrial. Alguns grupos mostraram que a diminuição de nutrientes, ele é importante, tá, para que você induza um aumento rápido, né, e até mesmo reversível. Digamos, você retira o nutriente, aumenta a expressão de RNAs que são codificados, né, por maxiciclos, que são, nesse caso, o DNA mitocondrial, tá? E aí você, quando retorna esses nutrientes, esses RNAs, eles voltam a diminuir. Então, aqui é só mostrando, né, a alteração de genes durante o processo de diferenciação, tá? E ele, então, esse trabalho, de alguma forma, mostra que a expressão gênica de mitocôndria também é sensível a perturbações do ambiente, não só o genoma nuclear. Então, é um parênteses só para mostrar para vocês que existe, então, uma alteração na expressão gênica, tanto de genes nucleares quanto de genes mitocondriais. Mas uma característica importante é que, de forma geral, né, durante a diferenciação, a tradução ela é diminuída. Então, o que acontece? Você tem a forma epimastigota, que se replica. Quando você induz a diferenciação, formam as tripomastigotas, que, como, né, eu falei inicialmente, são formas não replicativas. E aí, né, o que eu mostrei para vocês também? Que existe o que? O parasita ele começa a consumir, né, os nutrientes que já tem. Por quê? Porque o parasita ele não expressa mais genes.
né, existe uma parada, eu vou mostrar para vocês, tanto da transcrição quanto da tradução geral. Então, justamente, o parasita, ele para de expressar novos genes, não necessariamente todos, tá? Alguns genes são mais específicos depois, mas durante o estresse nutricional, o que eles começaram a observar é isso. Você tem, então, o epimastigota, ele precisa aderir. Durante esse estresse nutricional também, né? Aqui mostrando, já explico, tal 3AG, você vai ter uma parada na tradução, como um todo, e depois, à medida que o parasita vai se diferenciando, você volta a ter um pouco mais de tradução, mas sempre muito baixa, mas seria uma tradução específica apenas de alguns genes, tá? Que são das formas mais específicas do tripomastigotas. Então, aqui, esse trabalho, ele mostra, digamos, de 3 formas nessa parada de tradução, tá? Eu não sei se todos sabem que existe o fator de iniciação 2-alfa, que ele é muito importante, por exemplo, né, para a atividade traducional, e no momento que ele é fosforilado, ele vai inibir essa tradução. Então, aqui mostra, tá, que no meio LIT ele não estava fosforilado, começa a ter um aumento, né, principalmente no meio tal, que é o estresse nutricional, certo, dessa fosforilação, que coincide, então, com uma diminuição na tradução. Então, aqui é uma marcação metabólica, neste caso, você vai ter proteínas que estão sendo expressas, aqui a metionina marcada radioativamente, então o parasita começa a incorporar essa metionina, e você consegue ver, então, o perfil de proteínas que estão sendo traduzidas naquele momento, basicamente é isso. Então, no meio LIT você tem bastante proteína sendo traduzida, no meio tal você vê que reduz muito, e depois, quando vai para o meio de diferenciação, tal 3AG, que já está lá na garrafa, em que você começa a visualizar as formas metacíclicas, você já começa a ver novamente, tá, uma tradução, apesar de ser mais baixa do que no meio LIT, mas você começa a ter, né, novamente tradução de algumas proteínas, provavelmente proteínas específicas, né, dessas formas. E aqui mostrando só o controle do COMAS para mostrar que essa diferença realmente não é, né, diferença de quantidade de proteína, e sim de proteínas que estão sendo traduzidas. E aqui é uma terceira outra forma de mostrar isso mesmo. Você faz um gradiente de polisomas, então aqui seria subunidades do polisoma, subunidades livres, a subunidade 80S, né, que é aquela com duas, e aqui, né, você vai tendo, né, como se fosse RNAs com vários ribossomos, né? Então, tem com uma subunidade, 2, 3, 4, e assim vai indo, tá bom? Então, esse aqui é típico de que a gente chama de um gradiente de polisomas, em que você, então, tem essas subunidades ribosomais distintas, e quando existe esse aumento aqui, que eles chamam de polirribosomos, ou seja, vários ribosomos, isso significa que você está tendo uma tradução ativa. E quando faz o estresse nutricional, se vocês perceberem, ó, essa região aqui, né, você já não consegue isolar, né, não consegue isolar ou visualizar esses polirribossomos, mostrando, então, que tem uma parada drástica, né, uma desassociação muito grande desses ribossomos. E aqui já começa, quando com meio de diferenciação, apesar do nível ser mais baixo, mas você começa já a ter uma ativação dessa tradução, tá, de forma específica. E nesse trabalho também, tá, que também é do grupo do Seth Shakeman, que é professor aqui do curso também, né, você mostra que existe essa atenuação, digamos, da síntese, e que isso é em virtude principalmente da fosforilação desse fator de iniciação 2-alfa, tá, que é necessário, então, para que ocorra a diferenciação também dessas formas. E, posteriormente, esse mesmo grupo mostrou, então, né, que o ferro também está envolvido nesse controle tradicional. Aqui eles descrevem, digamos, uma quinase que estaria associada a endossomos, uma quinase não tão, né, mais incomum, tá, que fosforila esse fator IF2-alfa, que é o fator, então, que está associado com tradução, tá certo? Então, quando não tem, no caso, M, tá, na ausência desse grupamento M, que vem do ferro, essa quinase, ela é ativada,
tá? E essa ativação fosforila esse fator IF2-alfa, e isso, então, inibe, tá vendo aqui, ó, o fator fosforilado. Eu não estou escutando. Alguém está falando algo? A alguien se le activó el audio sin querer, pero ya está ok. Ah, tudo bem, tá. Então, aqui, fez essa fosforilação que inibiu, então, a tradução nas formas tripomastigotas. Aqui seria um esquema do modelo. O que é importante, né, vocês perceberem? Que, de alguma forma, existe, então, uma sinalização do ambiente que vai, né, alterar tanto, né, vias metabólicas quanto a expressão de genes, né, ou controles da expressão de genes. Gente, minha bateria está acabando, só um momento. Eu vou para carregar. Mas a ideia seria para vocês começarem a ver que existe, de alguma forma, interação com estímulos externos, tá? Que gera uma sinalização que vai, obviamente, fosforilar, modificar proteínas ou enzimas, e que isso, então, é responsável, seja para modular a expressão de genes, como para modular também o metabolismo e outras vias, né, biológicas do parasita. Pronto. E, como eu falei para vocês, né, existe também um controle geral da transcrição, tá? No sentido de parada da transcrição. Então, essas formas tripomastigotas diferenciadas, elas não têm uma tradução muito ativa, mas elas também não têm a transcrição tão ativa. E esses grupos também, com a metodologia, né, de metaciclogênese in vitro, eles conseguiram mostrar isso também de uma forma em que você vê, né, que eu acho interessante, a possibilidade de ver sempre isso nas formas intermediárias. Então, aqui seria DAP, que marca, obviamente, o núcleo para mostrar, tá, o núcleo. Eles geraram, por exemplo, nesse caso, um anticorpo anti-RNA polimerase 2, que é a enzima responsável pela transcrição de genes, né, de RNAs mensageiros, codificadores de proteínas, e aqui seria só o merge, né, para mostrar que realmente essa marcação aqui está dentro do núcleo, e essa RNA polimerase, à medida que vai ocorrendo o processo de diferenciação, né, ela vai sumindo, certo? Como vocês podem ver, e até que você quase praticamente não encontra, né, nas formas que seriam já diferenciadas, as formas metacíclicas. Então, a transcrição ainda tem, né, durante as formas intermediárias, mas já nas formas tripomastigotas, essa marcação da RNA polimerase diminui muito, mas principalmente no final mesmo, quando o parasita já está diferenciado. Então, é interessante que esse método ele permite, né, você ver ao longo do processo, isso que eu acho que é uma das vantagens. E eles mostraram, já com incorporação de UTP, então aqui é um outro método, ou seja, à medida que vai sendo transcrito o RNA, vai se incorporando, né, nucleotídeos fosforilados, isso mostra, você consegue ver então que está sendo transcrito. Eles também usaram desde as formas, avaliaram, né, isso, desde as formas epimastigotas, crescimento exponencial, formas já em crescimento estacionário e as formas em diferenciação. Então, você tem uma transcrição global, mas que nas formas metacíclicas é parada. Provavelmente, essa transcrição que existe ainda aqui pode ser o quê? Né? Provavelmente, não, né? Transcrição já de genes esses que provavelmente vão ser traduzidos na forma metacíclica, já são genes estágio, né, específicos, mas isso aqui é o que eu falo, é uma transcrição geral e global, tá? Que, na verdade, tirando os tripanosomas brucis, que vocês devem ter visto os genes VSG, de modo geral, a expressão gênica em trypanosomatídeos, ela é regulada majoritariamente né, em eventos pós-transcrição. Por quê? Não sei se vocês já viram, tá? Mas a expressão gênica em tripanosomas, ela é o que a gente chama de transcrição policistrônica, que é isso. Você tem, na verdade, vários genes que codificam diferentes proteínas, não necessariamente proteínas
que estariam com relação funcional por um único operador, você tem a transcrição policistrônica, e os RNAs mensageiros, eles são individualizados durante um processo chamado de trans-splicing, né? O cis-splicing seria, né, em outros eucariotos, quando você retira os introns, coloca os S, ou seja, você processa o RNA para formar o RNA mensageiro maduro. No caso de tripanosomas, é um trans-splice porque existe a transcrição, que eles chamam de splice líder, né, um pequeno RNA líder, e todos os RNAs mensageiros, eles vão ter na sua extremidade 5' né, esse sequência desse mini exon, desse RNA líder aqui. E da extremidade 3', tá, a inserção de uma cauda poli-A, certo? E aí isso gera os RNAs mensageiros maduros, que então vão ser codificados. E esse splice leader também ele é modificado, né? Tem um cap um pouco diferente, né? Acredito que todos lembrem do processo, né, de transcrição e processamento de uma célula eucariótica. Aqui a diferença é isso, que o RNA ali é policistrônico, você tem um operador, né? E o que eles percebiam é que genes que são transcritos no mesmo RNA policistrônico não necessariamente vai ter a mesma quantidade de RNA mensageiro. Eles têm quantidades diferentes. Isso, então, era um indício de que a regulação nesses organismos ela ocorre majoritariamente, tá? De forma pós-transcricional, ou seja, não tem um controle transcricional quando a gente fala de genes específicos, tá? E aqueles regulações que eu dei foi que eu falei de modo geral, tá certo? Você tem até regulação epigenética, você tem, né, alguns casos que provavelmente vão alterar, que eu falei, de genes mais específicos da forma tripomastigotas, mas os mecanismos que se entende hoje, bem mais descritos, para regular a expressão gene específica, elas são mecanismos que atuam nesse momento aqui, do processamento, da exportação e a tradução de genes. Só controlando o meu tempo aqui, tá? Então, esse controle pós-transcricional, ele ocorre basicamente de que forma? Você vai ter sequências, tá? Que aí vem a pergunta, como que você controla esse gene? Você vai ter sequências no RNA mensageiro, que formam essas estruturas pareadas, são elementos chamados elementos cis, que são estruturas secundárias, que são reconhecidos por proteínas de ligação RNA binding proteins. Então, basicamente, você tem os elementos trans, que são proteínas de ligação RNA, e os elementos cis. Essas proteínas de ligação RNA, elas vêm, reconhecem esses elementos aqui, e alteram, então, a tradução, né, desses, por exemplo, aqui você pode estabilizar esse RNA, ele vai passar a ser traduzido, como você pode levar à degradação. Então, a combinação entre esses elementos é que vai controlar, tá? E o controle dessas proteínas, ele pode ocorrer com digamos assim, a atividade de várias proteínas, tá? Em conjunto, tá certo? Aqui é um exemplo de algumas proteínas que foram descritas, que estão envolvidas com isso, tá? E que no momento que elas se ligam, tá? Você estabiliza esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido. Quando elas estão ausentes, por exemplo, tá? Você deixa esse RNA aqui desestabilizado, ele vai ter acesso a proteínas de decaimento, e aí ele vai ser degradado. E aqui mostra, então, um exemplo claro, por exemplo, de uma proteína, eu falei para você que tem várias proteínas que são proteínas de superfície, né? Proteínas específicas. Aqui a GP82, tá? Que é uma proteína também regulada durante a tradução, e ela é específica das formas metacíclicas, então, como ocorre? Tá? Você tem o RNA mensageiro, tem aqueles elementos nas regiões não traduzidas, que ocorre principalmente nas regiões 3' não traduzidas do RNA. Esses elementos aqui, eles vão ser reconhecidos também por proteínas. Neste caso aqui, são proteínas que vão levar, então, a degradação, tá? E quando esse RNA está sendo transcrito nas formas metacíclicas, o interessante, você percebe aqui, ó, as cores. Aqui você tinha uma
proteína específica que se ligou e em conjunto com, não sei por que eu estou alterando, em conjunto com outra, leva à degradação, tá? E aqui, nesse caso, quando tem uma outra proteína específica da forma metacíclica que reconhece, ele agindo em conjunto, ao invés de levar à degradação, leva à estabilidade e à tradução. Ou seja, os mecanismos de controle, então, nível pós-transcricional, o que muda é o tipo de proteína, o tipo de RNA binding protein, proteína de ligação RNA, e o tipo de elemento que tem. Mas, de modo geral, essa interação, ela vai levar ou à degradação do RNA, ou então à estabilidade e tradução, tá? E um outro conceito interessante que mostra nesse trabalho é o que eles chamam de regulões pós-transcricionais, ou seja, você pode ter vários RNAs com aqueles elementos cis que são reconhecidos por proteínas, e essas proteínas, né, específicas, elas podem levar, aqui, ó, tem mostrando, né, genes que são regulados ao longo do processo, né, formando esses regulões, então seria uma mesma proteína que pode regular vários RNAs ao mesmo tempo. Bom? E eles repartem, digamos assim, esses motivos do RNA que pode levar, então, à regulação de vários genes. Um outro conceito que eu acho que é importante é mostrar que essa interação entre RNA e proteína leva ao que a gente chama de grânulos de RNA. Esses grânulos de RNA, aqui existem alguns exemplos, tá? Em células eucarióticas são bem descritas, você tem os processing bares, que são os pibares, e os grânulos de estresse. A diferença é que, normalmente, esses pibares, eles são constantes, e os grânulos de estresse, normalmente, eles surgem no momento em que você submete a célula a um estresse, seja um estresse nutricional, oxidativo, tá? Esses grânulos de estresse se formam. Então, aqui são 2 exemplos de grânulos. E esses grânulos, então, nada mais é do que uma mistura de várias proteínas, e dependendo da composição dessa proteína, ou ele vai estocar esse RNA, deixar ele guardado ali para ser traduzido em algum momento, ou vai levar à degradação desses RNAs, tá? Então, funciona como se fosse uma forma mesmo interativa entre várias proteínas que vão levar a isso. E, normalmente, esses grânulos, eles estão ou associados a essa via geral de degradação, tá? Que o que vai acontecer nesses grânulos é que você tem várias proteínas dessa via, né, de degradação, que pode ou retirar o cap, levar à instabilidade, ou retirar a cauda poliar, esse é um mecanismo, e ele vai, então, levando à degradação. Essa é a característica de alguns desses grânulos. E aqui, o que acontece? Os grânulos, eles, de alguma forma, se comunicam com a maquinaria de tradução. Tá? Então, os grânulos de estresse, assim, a gente fala dessa forma, mas essas funções entre o que é um pibar e grânulos ainda é muito, tá? Não completamente diferentes, existe sempre uma comunicação, né? Mas, de modo geral, os grânulos de estresse são regiões de estoque. Houve um estresse, tá? E o que acontece? Esses grânulos de estresse, então, os RNAs que estavam sendo traduzidos vão para esses grânulos, fica ali parado, parou a tradução, quando você retoma a tradução, esses RNAs voltam, tá? Para a tradução. Já os de processamento já seriam regiões de degradação, ou seja, se algum RNA vai para esses grânulos, os pibares de processamento, normalmente os RNAs acabam sendo degradados por essa via de degradação. Certo? Então, só para vocês saberem que grânulos existem também em tripanosomas, existem vários grânulos que já foram descritos, alguns grânulos, talvez eu passe um pouco, gente, perdão, porque acho que começou um pouquinho depois, né? Mas, desculpa o atraso. Mas alguns, eu estou terminando, alguns grânulos, né, esses grânulos aqui são ocorrem, eles são observados, por exemplo, durante um estresse nutricional, durante um choque térmico, tá? Existem agora que estão sendo descritos grânulos de periferia nuclear, que são grânulos que estão envolvidos no controle de qualidade de RNAs, e assim vai. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo, dessa proteína DHH1, que é presente em vários grânulos, e que normalmente esses grânulos estão associados com RNAs mensageiros. E RNAs mensageiros
estágios específicos. Então, se você isola essa proteína, então ela vai isolar grânulos, você faz um sequenciamento dos RNAs que estão associados a estes grânulos nas diferentes formas, tá? Você começa a observar que são grânulos que são com RNAs que são regulados. Lembra que eu mostrei para vocês MASP, mucinas, que são proteínas de superfície? Então, elas estão associadas a esse grânulo, mostrando que nesses parasitas, como outras células eucarióticas, seriam, então, regiões realmente que faz associação com a tradução, tá? E provavelmente, né, regulam a expressão desses genes de uma forma pós-transcricional. E Andreita, vamos a ir redondeando, estamos en la hora. sim. Então, eu vou passar aqui para o final, tá? Infelizmente, eu não me controlei, mas eu já termino com isso aqui, tá? É para mostrar que durante o processo de regulação, você tem, então, né, RNAs binding proteins, que são proteínas que se associam aos RNAs mensageiros, né, maduros, de alguma forma vão regular, né, a tradução desses RNAs, e essas RNAs binding proteins, elas podem se juntar, certo? Formando esses grânulos, que são grânulos de processamento ou grânulos de estresse, que também vão controlar a expressão desses genes, tá? Seja estocando eles para depois eles serem traduzidos, ou seja, degradando esses RNAs, certo? E fazendo com que esses RNAs, então, né, não sejam mais expressos numa forma ou de outra, tá bom? Perdão, então, aí, mas era isso. Para finalizar, seria isso. Não sei se vai ter tempo, infelizmente, para perguntas, né? Porque eu me estendi um pouquinho mais. Mas eu preferi falar um pouco mais devagar para as pessoas entenderem. E aí acabei passando do tempo, tá? São 9h30. Eu queria ter terminado umas 9h20 para dar tempo para perguntas. Una consulta. José Luis. Hola Andrea, Olá. ¿cómo va? Me pregunto en los estudios de transcriptoma, cuando se agarran y sacan todo el RNA, no sé si eso de manera directa refleja realmente lo que está aconteciendo en el fenómeno de expresión génica. ¿Es posible hacer una transcriptómica que sea basado en estos cuerpos, bodies, o alguien que haga la transcriptómica a través de los polisomas? Porque por lo que dices, el tener un RNA capeado o con cola de A no necesariamente refleja lo que está aconteciendo verdaderamente. Sim, exatamente. Assim, o que se percebe é que necessariamente quando você faz o transcriptoma, você já vê realmente genes que são diferencialmente transcritos. Mas o ideal que começou a se perceber é justamente você olhar para o que eles chamam de RNA polisomal. O ideal para você, né, tem alguns trabalhos do próprio grupo Samuel, da Fabíola, que mostram que quando você olha para o RNA polisomal, às vezes assim, você tem um RNA que está sendo transcrito, mas ele não está sendo traduzido, porque provavelmente ele pode estar nesses grânulos. Ele foi transcrito, mas ele fica ali nos grânulos, ou para ser degradado ou estocado. Então, quando você quer ter uma ideia melhor do que está sendo expresso no gene, o ideal é fazer um transcriptoma do polisoma. Então, o grupo do Samuel trabalha muito nisso, né? Uma das figuras que eu queria mostrar, também, mas eu passei do tempo, mostrar justamente isso, tá? Que se você olha os RNAs que estão no polisoma e os RNAs que estão com grânulos, normalmente o que você tem, o que estão aqui está sendo traduzido, e a proteína que não está sendo traduzida está justamente, o RNA está justamente no grânulo, né? Então, isso, né, mostra essa diferença, né, de que você, no tripanosoma, você pode ter RNAs que são transcritos, mas não necessariamente traduzidos. Então, tem que ter realmente esse cuidado, né? E o que o pessoal faz é ver os RNAs que estão no grânulo e os RNAs que estão sendo traduzidos. Aí você consegue ter uma ideia melhor do que está efetivamente sendo regulado durante o processo de diferenciação. Não sei se respondi sua pergunta, José. Exatamente, obrigado.
Andrea. Lisa, una pregunta cortita y el resto de las preguntas, por favor, por el chat. Certo. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta con respecto a todas estas cepas que son resistentes a la metaciclogénesis por medio Tau. Si, o sea, realmente esa resistencia al estrés nutricional refleja una resistencia a la metaciclogénesis o es totalmente, digamos que relacionado más con el medio que con cualquier otra cosa. Sim, mas quando você fala resistência ao estresse, seria que tipo de... Porque todos eles resistem ao estresse nutricional, que é a forma realmente de diferenciação, tá? Sí, es más, o sea, es que digamos, yo he trabajado con algunos TC1 y cuando les hago la inducción con medio Tau, no se inducen. Realmente la metaciclogénesis es Sim, mínima. porque, entendi, é que realmente tem algumas cepas que elas não diferenciam bem, é isso, né? Que infelizmente, eu não sei até, assim, exatamente o que isso acontece, acho que ninguém nunca descreveu, mas infelizmente existe isso, tá? Algumas cepas você não consegue diferenciar tão bem, por isso mesmo que é o que a gente fala, é o modelo, né? O DM28C, se você quer trabalhar com metaciclogênese, com indução, né, o ideal é usar esse clone, essas cepas que se diferenciam melhor. E isso acontece mesmo. Algumas outras cepas você não consegue fazer o processo, elas não se diferenciam bem. Talvez, eu não sei se é essa falta desse controle de expressão, né, que induz melhor, mas no fundo não se sabe, mas o que se aconselha é isso. Se você quiser fazer diferenciação, você infelizmente tem que ir para um modelo que consegue diferenciar melhor, tá? Ou então existem outros métodos, que é deixar mais tempo no LIT, você consegue enriquecer para as formas tripomastigotas, mas para ver isso, os grupos que descrevem, normalmente eles usam o DM28C. Muchas gracias. Nada. Gracias, Andrea, por tu hermosísima clase.